conversa, na explicação, na oitiva das pessoas. Encontro do livro na Federação Espírita de Goiás. Beth Barbieri, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, está falando a história sobre Paulo no trabalho com Jesus. Em ser o divulgador do Evangelho que foi ao longo da sua vida. Muito bem. Nesta mesma conversa, quando voltam, Paulo vem falando com a Barnabé e sabendo que ele estava vindo para se tornar um divulgador, um trabalhador do pensamento, um servo inteligente. Ele já vinha pensando o que fazer e teria que viajar muito, teria que cobrir distâncias muito grandes, ir a comunidades onde o Evangelho do Mestre ainda não era conhecido, mas alguma coisa lhe chamava a atenção e ele confidenciou com Barnabé. É preciso que os companheiros escrevam, porque nem Mateus não escreveu tudo sobre o Mestre. João também deve escrever, dizia ele. E outros que conviveram precisam escrever. Barnabé anotou, dentre tantas outras questões que eles foram conversando, o recurso para as viagens, como iriam se manter, anotou essa questão da escrita. Paulo tinha essa preocupação. Por isso que ele empreendeu inúmeras viagens, criando muitas igrejas, muitos núcleos, de tal forma que isso se tornou uma comunidade de múltiplos núcleos tão grandes que aí já não era mais possível ele atender a todos os chamados. Chamavam de todos os lugares, porque é claro que numa comunidade nascente, em expansão, os conflitos também se multiplicam, nós sabemos disso, né? Quanto mais crescemos, também os conflitos de ideias, os conflitos de pessoas, eles crescem na mesma proporção. E Paulo começou a ser chamado de todos os lugares. Uma noite, ele está em desespero. Ele chora, porque se sente incapaz de atender todos os chamados. E sabe que os companheiros estão necessitados mesmo. Se o estão chamando, é porque precisam da sua palavra, da sua presença, do seu acolhimento, do seu amparo. E ele chora. Chora. E é nesse momento de profundo desespero que ele começa a ouvir uma voz que vai dizer a ele que tem uma forma de ele se comunicar com todos os mundos. E eu costumo dizer que neste momento Jesus fundou a primeira editora dos seus livros. Porque aí ele aconselha Paulo a escrever. Aí nós temos a nascente das cartas imortais, que se tornaram a voz do Mestre, através de Paulo e daqueles que o auxiliavam e que chegavam a todas as comunidades. Jesus disse a ele: o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário,
mas no conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. E aí Paulo começou um trabalho de equipe fantástico, porque ele sabia que ele não ia dar conta sozinho de traduzir o pensamento do mestre. Então ele chamou Timóteo, chamou Silas e outros, e aproveitava da inspiração, da intuição desses companheiros, compartilhando com eles o trabalho de verter as cartas do alto. Algumas escritas por ele e outras escritas por uma equipe de companheiros que estavam incluídos do desenvolvimento destas virtudes capazes de permitir uma filtragem verdadeira, uma filtragem genuína do pensamento de Jesus. Então, para nós, na tarefa do livro, os companheiros do conselho editorial que estão aqui, a nossa equipe da livraria, o livro espírita, em especial a literatura mediúnica, porque nós temos as obras de aplicação, mas a literatura mediúnica, ela não pode se afastar desta tríade que nós lemos aqui e que nós podemos até repetir juntos. É o conteúdo espiritual, vamos ver, do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Da vida. Da sua vida. Então, a primeira editora para a divulgação da mensagem de Jesus, ela foi criada através da tarefa missionária de Paulo de Tarso. As cartas, até hoje, elas são elementos de estudo, de compreensão, de reflexão. E é claro que isto não para no cristianismo primitivo. Naquele momento, muitos poderiam dizer: bom, nós temos as cartas do Mestre, e chega. Isto é para muitas reencarnações. Mas a espiritualidade, o Mestre Jesus, atento às necessidades do seu povo, ele vai contando em todos os tempos com aqueles missionários, dispostos a agregar valor à tarefa, pela sua exemplificação, pelos testemunhos dados durante a sua vida. E os servos inteligentes, os trabalhadores do pensamento, que são exatamente aqueles capazes de elaborar e de se envolverem com a divulgação por todos os meios, inclusive pela arte. Quando Emmanuel é perguntado se nós devemos ainda hoje ir em busca dos trabalhadores do pensamento, ele volta a frisar: sim, desde que eles estejam dispostos a agregar valor à sua tarefa através da exemplificação e da sua vida reta, digna, no esforço associado à vivência dos ensinamentos do Cristo. É da obra O Consolador que nós vamos extrair este ensinamento valioso.
Gabriel, dê para nós, por favor. Eu só abri para ler o microfone por causa da gravação. Da gravação, né? Vamos dividir. O escritor de determinada obra será julgado pelos efeitos produzidos pelo seu labor intelectual na Terra? Resposta: o livro é igualmente como a semeadura. O escritor correto, sincero e bem intencionado é o lavrador previdente que alcançará a colheita abundante e a elevada retribuição das leis divinas à sua atividade. O literato fútil, amigo da insignificância e da vaidade, é bem aquele trabalhador preguiçoso e nulo que semeia ventos para colher tempestades. E o homem de inteligência que vende a sua pena, a sua opinião e o seu pensamento no mercado da calúnia, do interesse, da ambição e da maldade, é o agricultor criminoso, que humilha as possibilidades generosas da terra, que rouba aos vizinhos, que não planta e não permite o desenvolvimento da semeadura alheia, cultivando espinhos e agravando responsabilidades, pelas quais responderá um dia, quando houver despido a indumentária do mundo, para comparecer ante as verdades do infinito. Emmanuel, o Consolador, questão 209. Que lição, não é? Nós precisamos contextualizar isto para os dias atuais. Será que nós estamos aqui falando apenas do livro, desta edição que tem o ISBN, que pode ter tanto uma plataforma física quanto uma plataforma digital? Será que é só disso que nós estamos falando? Sim ou não? Não. Do que é que nós podemos estar falando aqui também? Redes sociais. Uhul. Qualquer frase, qualquer texto hoje que nós postemos em uma rede social, ela pode transformar-se numa semeadura positiva ou numa semeadura negativa. Em algo que frutifique em paz, em harmonia, ou algo que dê frutos de ódio, de preconceito, de exclusão. Então, meus queridos, é importante que qualquer frase que possamos grafar no mundo, porquanto nós temos um mundo em que as redes se estabeleceram e cuja informação se processa com uma velocidade incrível. Agora nós estamos falando aqui e estão transmitindo. Provavelmente teremos pessoas nos assistindo no Japão, no Canadá, nos Estados Unidos, na França, em algum lugar. Então é preciso que tenhamos cuidado com as nossas semeaduras. Essa imagem do campo a cultivar é uma imagem repetida muitas vezes nas obras da codificação. Jesus utilizou esta imagem e nas obras da codificação nós também vamos vê-la repetida, e nas obras subsidiárias também, porque verdadeiramente nós somos semeadores. Enquanto estamos nesta condição de conhecermos o Cristo e de termos nos alinhado em algum momento para servi-lo, por certo que nós temos que encher
as nossas bolsas de semeadores da boa semente. E às vezes nós ficamos lendo, olha, quando houver despido a indumentária do mundo para comparecer ante as verdades do infinito. Isso pode ser a qualquer momento. Nós não sabemos se daqui a alguns minutos nós já não estaremos sem essa indumentária. Então não é amanhã, não é daqui a um ano, não é quando eu me aposentar, não é quando meu filho crescer, não é quando eu concluir o mestrado, a universidade, seja lá o que for. É agora. É agora. O Humberto Eco tem uma frase lapidar, em que ele diz que as redes sociais, ela elevou qualquer criatura a ter o mesmo espaço de fala no mundo que tem o Prêmio Nobel hoje. Isso é bom ou é ruim? Os dois. É bom se nós usarmos para o bem. É ruim se nós usarmos para o mal. Quem está impedido de todo dia abrir o seu Facebook e reproduzir uma mensagem de Emmanuel? É reproduzir um texto, um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma questão do Livro dos Espíritos, um item do Livro dos Médicos? Ninguém. E quantos de nós fazemos isso? Ninguém também. Quais são os textos e os vídeos que lamentavelmente viralizam na internet hoje? São reflexões. São reflexões. Nosso querido Herculano Pires disse, certa vez, que se o movimento espírita tivesse a consciência da força que ele tem, nós seríamos o maior movimento social da Terra. Então, o livro, hoje, ele tem várias plataformas, várias formas de estarem sendo colocados no mundo. Ainda, a plataforma mais nova, a mais perene, é o livro físico. Você coloca o livro físico na prateleira, ele atravessa os séculos. O livro digital a gente não sabe. A Microsoft, por exemplo, encerrou as operações da sua livraria digital e deletou todos os livros digitais que gostaram. Foi o segundo incêndio da Biblioteca de Alexandria. Mas o livro físico, ele ainda é a nobreza da literatura, mas nós hoje já vivemos em outros contextos, para os quais nós precisamos atentar. Então Jesus busca, através de todos os tempos, aqueles que sejam capazes de traduzir o seu pensamento, adequando às necessidades dos tempos em que vivemos. Paulo falava para os judeus, falava para os gentios. E é claro que muitas das frases, dos contextos que estão nas epístolas paulinas, elas são atemporais. Porquanto o conhecimento veio de um espírito puro, que conhece sobejamente as nossas necessidades, mas muitas das informações que ali estão são adaptadas às necessidades daquele momento. Então, o nosso desafio hoje
ele reveste-se da mesma essência do desafio daqueles homens do caminho, que depois, por proposta de Lucas, passaram a se chamar cristãos. Jesus é um trabalho difícil, mas precisamos iniciar, não é mesmo? Fica aí a reflexão. Em meio ao desespero, às lutas e às dores